E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nas atividades dessa semana, a gente vai continuar trabalhando com essas atividades de revisão. E essa semana a gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo da contagem, ou o princípio fundamental da contagem. O que a gente vai trabalhar nisso? A gente vai trabalhar com aquelas situações que tem várias respostas possíveis. Então, o que a gente vai fazer é contar de quantas maneiras possíveis um determinado evento pode acontecer, que ou seja, cada uma dessas situações pode acontecer. Então, vou começar aqui fazendo uma definição assim, bem formal do princípio multiplicativo, que fala assim, ó, se um evento A, esse evento é o que a gente vai chamar essas situações, né? Então, eu tenho uma situação A aqui qualquer, que pode acontecer de M maneiras. Como assim M maneiras? Ela pode acontecer de várias maneiras. E aí eu tenho um outro evento, vou chamar aqui de evento B, uma outra situação, e essa outra situação ela pode acontecer de N maneiras. Pode ser que essas duas situações aconteçam com a mesma quantidade de maneiras, mas eu vou usar aqui letras diferentes porque são eventos diferentes. Então, como que eu vou saber quando acontecer A e B simultaneamente, ao mesmo tempo? Quando esses dois eventos acontecerem ao mesmo tempo, o total de possibilidades eu vou fazer multiplicando m vezes n, a quantidade de um pela quantidade do outro. Então, princípio multiplicativo, a gente vai utilizar essas ideias. Então, vamos lá, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente estar aprofundando aí. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é um exemplo bem comum, né? Que eu estou lançando um dado e uma moeda ao mesmo tempo. Para o dado, eu sei que eu tenho a possibilidade de sair face 1, face 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, eu tenho aqui um total de 6 possibilidades, né, para o dado. Para a moeda, ou ela sai cara ou ela sai coroa. Então aqui eu tenho duas possibilidades. E aí, como eu vou saber qual vai ser o meu total de possibilidades quando eu lançar esse dado e essa moeda ao mesmo tempo? Como que eu vou fazer isso? Se eu fosse escrever essas possibilidades, né, ficaria assim, ó. Pode sair um no dado e cara na moeda. Ou pode sair um no dado e coroa na moeda. Então, são duas possibilidades que eu tenho. Mas poderia sair 2 e cara ou 2 e coroa. E assim por diante eu iria fazer até chegar em 6 cara ou 6 coroa. E aí eu completaria todas as opções. Só que eu não vou precisar escrever para eu poder contar. Tem forma mais fácil de a gente fazer isso. Como? Colocando as possibilidades. Então aqui eu vou colocar as possibilidades para o dado e aqui eu vou colocar para a moeda. Para o dado a gente tem 6, de 1 a 6, né? Então tem 6 possibilidades de resposta. E para a moeda eu tenho 2, que é cara ou coroa. Quando eu multiplico isso aí, eu vou ter então 12. Ou seja, quando eu jogo um dado e uma moeda ao mesmo tempo, eu tenho 12 respostas possíveis, que se a gente fosse escrever, elas apareceriam as 12 aqui. Então essa é a minha resposta. Percebe que fazendo o princípio da contagem aqui fica bem mais fácil do que a gente precisar escrever aqui. Aqui deu pouquinho, né? Mas eu vou ter situações aí que vai dar várias opções de resposta, como a gente vai ver mais nos exemplos embaixo. Então, próximo exemplo aí. De quantas maneiras possíveis é de quantas maneiras é possível, né, colocar 5 pessoas em uma fila? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá 5 pessoas e eu quero colocar essas pessoas em fila. E aí eu vou usar como exemplo aqui, vamos supor que eu faço parte dessas 5 pessoas. O que eu posso observar? Eu posso ficar na primeira posição, eu posso ficar na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta posição. Então, se eu tenho 5 pessoas, uma dessas pessoas ela pode ficar em qualquer uma dessas posições. E isso acontece para todas. Ou seja, então tem várias possibilidades de resposta, porque uma determinada pessoa ela pode aparecer em 5 posições diferentes. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever as possibilidades que eu tenho aqui. Então, vamos supor que a gente vai chamando uma a uma dessas pessoas para vir para a fila. Para a primeira pessoa aqui, quantas possibilidades eu vou ter lá de chamar? Então, se são 5 pessoas, para a primeira pessoa eu vou ter então 5 possibilidades. Então, eu posso escolher qualquer uma das 5 para ser a primeira. Para a segunda pessoa, quantas possibilidades eu vou ter agora? Agora eu vou ter 4 possibilidades, porque uma já foi escolhida. Se eu tinha 5 e escolher uma, sobrou 4.
Para a terceira pessoa, é só eu seguir o raciocínio. Eu vou ter 3 pessoas para ser escolhida. Para a quarta posição aqui, eu vou ter apenas 2 pessoas, porque 3 já foram escolhidas aqui para trás. E para a última pessoa vai sobrar apenas uma, né? Para minha quinta pessoa aqui. E aí, para eu saber a quantidade de maneiras totais aqui, basta eu multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Então, essas 5 pessoas elas podem ser organizadas de 120 maneiras diferentes nessa fila aí. Terceiro exemplo aqui. Com as letras da palavra Covid, quantos anagramas podemos formar? Então, eu utilizei uma palavra que está bem no nosso vocabulário atualmente, né? E aí, anagramas. O que são anagramas? Anagramas são todas as composições de palavras, né, que tenha sentido ou não, utilizando essa letra aqui. Essas letras da palavra que ele der aí. Nesse caso, a palavra Covid. Eu poderia, por exemplo, escrever assim, ó. CVDIO. Isso aqui é um anagrama da palavra Covid. Percebe que aparece todas as letras da palavra Covid com as mesmas quantidades que elas aparecem ali. Então, anagrama é esse. São palavras que a gente vai formar, mesmo essas palavras tendo sentido ou não, tá? Então, quantos anagramas a gente pode formar? Então, vamos lá. Então, vamos escolher as letras para colocar aqui, né? Para a primeira letra, eu posso escolher qualquer uma dessas 5, né? O meu anagrama aqui ele pode começar por C, por O, por V, por I ou por D. Então, aqui eu vou ter 5 possibilidades, porque eu posso escolher qualquer uma daquelas letras lá. Para a próxima letra, para a segunda letra que eu for escolher do meu anagrama aqui, pode ser qualquer uma da palavra Covid, mas não pode ser essa primeira que eu escolhi. Então vamos supor que eu comecei a minha palavra por V. Então agora eu não posso escolher mais o V. Então tem que escolher alguma das outras. Então vai sobrar 4 possibilidades. E aí, como eu já escolhi 2, sobrou 3. Como eu já escolhi 3, sobrou 2. E pro resto aqui vai restar apenas 1. E aí eu vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar que é 120, né? Como no exemplo 2 aí. Ainda em relação à palavra Covid, quantos iniciam com vogal? Agora ele coloca uma restrição aqui. Qual que é a restrição? Começar com vogal. Então, nessa primeira letra, eu vou ter apenas vogal. E aí eu vou contar quantas vogais eu tenho lá. Eu só tenho O e I. Então, aqui eu vou ter 2 possibilidades. Ele quer que comece por vogal. Então, tem 2 vogais, 2 possibilidades. Para as restantes, ele não me dá critérios, né? Então, agora eu vou usar as demais. Então, para a segunda letra, eu vou continuar tendo 4 opções aqui, ó. Por que 4? Eu tenho 5 letras, mas eu já usei uma das vogais aqui. Então, vai sobrar as outras 4 que eu não usei. Então, 4. Para a terceira letra, 3 possibilidades. Para a penúltima letra, 2 possibilidades. E para a última, apenas uma possibilidade. E aí eu vou ter 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então aqui eu tenho 48 maneiras diferentes de escrever anagramas da palavra Covid com vogal na primeira letra, né? Que iniciam por vogal. Quantos iniciam por D? Então, para a primeira letra, ele falou que tem que começar por D. E D eu só tenho uma possibilidade. Então, aqui vai ser 1. Vezes. Para a segunda letra, pode ser qualquer uma, com exceção do D, né? Porque o D já vai ser usado aqui na primeira letra. Então, 4 possibilidades. Para a próxima 3, para a próxima 2, para a próxima 1. E isso aqui dá que é 24. Então, tem 24 anagramas diferentes que iniciam com a letra D. Exemplo 4 aí, né? Agora a gente vai usar algarismos. Vamos fazer semelhante ao que a gente fez com as letras, só que agora usando algarismos. Então eu vou usar apenas os algarismos 0, 2, 4, 6, 7 e 8. Então só esses 6 algarismos aqui. E aí eu quero formar número com 3 algarismos. Então desses 6 eu vou trabalhar sempre com 3, né? Então vamos lá. Quando eu for trabalhar com algarismos, eu tenho que observar uma coisa. O meu número ele não pode começar por 0, né? Então aqui
eu quero formar um número com 3 algarismos, então eu vou colocar aqui as possibilidades que eu tenho para cada algarismo que eu for escolher aqui do meu número que possui 3 algarismos. Então vamos lá. Para o primeiro número, eu posso escolher o 2, o 4, o 6, o 7 ou o 8, ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Então eu posso escolher qualquer um daqueles 5. Não posso escolher o 0 porque eu não tenho números começados por 0, né? Aqui a gente não aceita como número de 3 algarismos, por exemplo, 0,35. Então meu número não pode começar por 0. Então eu excluo o 0 aqui e vou ter 6 opções para o final, pro meu algarismo lá que eu vou escolher. Para o meu segundo algarismo, agora não tem restrição. Eu posso escolher qualquer um desses 6 valores. Então eu tenho 6 opções. Para o terceiro algarismo, eu vou poder escolher de novo qualquer um desse aqui. Então eu vou ter 6 opções de novo. E aí é só multiplicar. 5 vezes 6 é 30 e 30 vezes 6 é 180. Então eu tenho 180 números diferentes que eu consigo formar utilizando esses 6 algarismos aqui. Por exemplo, 202 poderia ser uma opção, o próprio 200, 642 seria outra dessas opções. Então tem 180 maneiras diferentes de escrever números de 3 algarismos utilizando apenas esses 6. Próximo aí. Com 3 algarismos distintos. Agora eu tenho que fazer algumas observações. Então vamos lá. De novo, o meu primeiro algarismo não pode ser o 0. Pode ser qualquer um desses, mas não pode ser o 0. Então eu tenho 5 opções. Segundo algarismo, pode ser qualquer um desse, inclusive o 0, só porque agora eu quero com algarismos distintos. Então eu não posso repetir o mesmo valor que eu escolhi para cá. Então vai entrar o 0, mas vamos supor que eu comecei o meu número lá por 2. Então 200 e alguma coisa. O meu algarismo das dezenas aqui não vai poder ser o 2. Então eu acrescento uma opção que é o 0, mas retiro uma que foi a que eu já usei. Então eu continuo tendo 5 possibilidades para o segundo algarismo. E para o terceiro algarismo, vou poder ter qualquer uma dessas, menos as duas opções que eu já usei aqui. Então aqui agora eu vou ter 4 possibilidades das 6 que eu tenho lá em cima. E aí eu vou multiplicar. 5 vezes 5, 25, vezes 4 dá 100. Então agora, com algarismos distintos, eu vou ter apenas 100 possibilidades. Próximo exemplo, com 3 algarismos, né? Então agora não precisa ser distintos. Então com 3 algarismos e que seja ímpar. Para o número ser ímpar, ele tem que terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou 9, né? Tem que terminar em um desses aqui. Nesse caso aqui, eu só tenho o 7 que é ímpar, né? Então eu já sei que o meu último dígito aqui, ele tem que ser o 7. Ou seja, eu só tenho uma opção para ele. E aí agora eu vou distribuir as demais. Então para a primeira opção eu vou ter apenas 5, porque eu posso ter qualquer uma dessas, só não pode ser o 0. Então tem 5 possibilidades. Para o próximo dígito eu vou ter qualquer uma dessas, porque agora o 0 pode ser. Então eu tenho 6 possibilidades. Lembrando que aqui agora não é algarismos distintos, ele não colocou. Então é só com 3 algarismos. E a última só tem uma porque ele precisa ser ímpar. E o único valor ímpar aqui é o 7, né? Então aqui é só uma possibilidade. E aí, 5 vezes 6 vezes 1, 30. Então tem 30 possibilidades de números que terminam em 7, né? Ou seja, que são ímpar. Então, espero que com esses exemplos aí vocês consigam resolver as atividades, né? Então, uma boa semana de estudo aí para vocês. Uma boa aula, né? Hoje e as demais. Qualquer dúvida pode estar me procurando aqui no privado que eu vou estar disposto aqui, estou à disposição aqui para ajudar vocês, tá? Só me chamar aí que eu vou respondendo de acordo com o que eu for visualizando aí. Então, um abraço para vocês e boa semana. Falou!